Então logo após a gente descobrir o tom, a gente se basear nas melodias que vão acontecer, né, tanto a melodia principal da música, quanto a melodia que a guitarra vai acabar tocando ali, né, como algo mais melódico, o próprio caminho do baixo, né, que é chamado walking bass, a gente pode imaginar como um contexto melódico para a gente usar o nosso ouvido e começar a criar cada vez mais dentro do contexto da harmonia, utilizando somente o nosso conhecimento perceptivo, nosso conhecimento do ouvido. E aí agora, né, chegando nessa fase um pouco mais subjetiva da nossa aula, porque até então a gente falou de coisas mais objetivas, a gente precisa fazer uma coisa também muito importante, que é o seguinte: se você quer desenvolver o seu ouvido de verdade, se você quer assim trazer para o seu ouvido uma maneira de improvisar muito mais coerente, muito mais eficiente, não tem jeito, você precisa improvisar em todos os tons. Então vai lá no YouTube e procura assim: backing track em si bemol, backing track em ré maior, backing track em mi menor, backing track em si bemol, backing track em lá bemol. A gente precisa estudar em vários tons. Quanto mais a gente estudar e quantos mais tons, né, a gente conseguir trazer para o nosso instrumento, mais o nosso ouvido vai ter velocidade para captar o tom que a música está, para entender quais notas vão ser mais coerentes e eficientes a gente usar durante o solo e quais notas não vão ser tão eficientes assim. Agora, o grande lance é realmente a gente se culturalizar o nosso ouvido, né? Trazer informação boa para ele. Então, às vezes a gente tem que parar de ouvir música de qualquer jeito para ouvir de uma forma mais objetiva, né? Ouvir para tentar identificar o tom e trabalhar esse tom, estudar então, né, os backing tracks nas mais diversas tonalidades que a gente encontrar durante o nosso caminho. E como eu falei, o YouTube vai ser assim o nosso principal alicerce, porque vocês podem usar palavras-chave, né, como backing track, play along, acompanhamento, playback, e procurar assim diversos play alongs e, né, claro, em vários ritmos. Então você pode colocar lá assim, play along fusion, sol maior, play along rock em lá menor, play along em samba em si bemol. Não tem problema qual vai ser o ritmo que você vai usar, desde que você esteja usando o seu ouvido. E se você tem o acesso ali à harmonia naquele play along que você achou, ignora essa harmonia, tenta fazer tudo de cabeça, tenta desenvolver o seu ouvido para improvisar de verdade, assim, né, captando as notas e não somente lendo e decifrando. E lógico que a gente sempre tem que estar atento à forma da música, por isso que se você vai improvisar em alguma música e você vai usar o seu ouvido, você não vai estar ali lendo a harmonia, você precisa conhecer a forma da melodia, conhecer a forma da música, porque sem esse contexto da forma, a gente com certeza assim acaba viajando e muitas das vezes a gente entrega um solo na metade ou entrega um solo antes dele acabar ou depois de já ter acabado, né? Por isso que a gente tem que conhecer muito bem a melodia daquela música que a gente está tocando, né? E um dos exercícios que eu mais recomendo para todos os meus alunos, e eu acho que é o exercício de improvisação que eu mais faço hoje em dia, é o quê? É tocar junto com os improvisadores. Então, por exemplo, você quer tocar ali Garota de Ipanema, do Tom Jobim? Procura uma versão instrumental e tenta improvisar junto com o improvisador. Tenta ouvir as notas que ele está tocando e usar, né, essas notas no seu solo. E quando você estiver fazendo esse experimento, a mesma coisa, né? De encontrar o tom, de descobrir qual nota que vai ficar legal você usar, qual nota não vai ficar tão legal assim. Mas a gente precisa desenvolver o nosso ouvido para isso. A gente precisa literalmente ligar o nosso radar para conseguir absorver tudo isso. Porque se a gente faz um improviso e fica só aqui dentro do nosso mundinho, a gente não vai conseguir entender o que está acontecendo no ambiente externo. Por isso que, assim, eu digo para todos os meus alunos, estudem com as gravações. Só que se a gente está num nível iniciante da improvisação, a gente tem que buscar músicas mais fáceis, músicas com harmonia mais parada. Então tem que buscar um blues, tem que buscar um blue bossa, tem que buscar assim standards, né, com poucos acordes, como Take the A-Train, Late Bird. A gente tem que buscar assim os standards que vão facilitar a nossa compreensão. A gente não pode chegar com os dois pés no peito, pegando um jet steps da vida, porque não vai rolar de você improvisar de ouvido nele. Existem standards que têm harmonia muito complexa e por isso a gente precisa trabalhar essa harmonia e estudar essa harmonia. Mas se a gente pega esses standards mais simples para desenvolver o nosso ouvido, quando a gente pega um standard complexo desse, o nosso ouvido já está muito mais desenvolvido, por assim dizer. Então a gente precisa se ligar muito. Eu queria aqui com vocês tocar, né, uma melodia, mas infelizmente eu não posso fazer isso por conta do YouTube, senão o YouTube vai derrubar a live, né? A partir do momento que ele sacar que eu tô tocando com uma gravação, ele vai derrubar a nossa live. Por isso que
Peço a compreensão de todos, mas infelizmente eu não vou conseguir improvisar com uma gravação aqui. Mas vocês com certeza podem fazer esse experimento de improvisar com uma gravação. Isso vai ajudar muito no vocabulário de vocês, tá? Isso vai, assim, preencher completamente, às vezes, lacunas que vocês não sabem ali durante o solo. Que se vocês não estiverem tocando junto com o improvisador, que vocês vão ouvir ele tocando aquelas notas que a gente vai falar assim, nossa, que nota bonita, que nota que é pra eu usar também, ou notas que às vezes o improvisador ele também toca umas notas que a gente não gosta tanto, e tá tudo bem, desde que a gente pega essa nota que a gente não gosta tanto e fale assim, tá, eu não vou usar essas notas no meu solo, eu vou usar com consciência, né, eu vou usar as notas que eu realmente tive afeição, certo?